A verdade é simples, tão simples que chega a doer. Nem todo mundo que te abraça, te apoia, nem todo mundo que sorri para você, te deseja bem. Nem todo mundo que te escuta é de fato teu aliado. E se isso num primeiro momento te parece exagero, pessimismo ou até frieza, então talvez seja exatamente por isso que, ao longo da vida, você acumulou mais decepções do que gostaria. Porque no mundo real, não no mundo das frases bonitas, dos discursos românticos e da falsa positividade, existe uma regra silenciosa, cruel e inegociável. O fato de alguém estar ao seu lado não significa que essa pessoa está com você. E Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. E talvez agora você comece a lembrar de quantas vezes acreditou, confiou, se abriu, se entregou, e no final percebeu que estava na verdade lidando com alguém que não estava ali por você, mas sim pelo que você oferecia, pelo que você representava, pelo que você podia entregar. E quando isso deixou de ser conveniente, a pessoa simplesmente desapareceu, sumiu, mudou, traiu, ou pior, ficou. Mas ficou apenas para sugar, para observar sua queda, para se alimentar da sua vulnerabilidade. E aqui mora uma das maiores mentiras sociais que você foi ensinado a acreditar. A de que todo mundo tem bom coração, de que todo mundo é no fundo uma boa pessoa, de que basta você ser amoroso, gentil, empático, que as pessoas magicamente serão leais, verdadeiras e recíprocas. E Maquiavel te responderia, sem a menor delicadeza, sem um pingo de romantismo: nada mais perigoso do que essa crença. Porque no jogo da vida, e esse é um jogo que você, querendo ou não, está jogando, existem sim pessoas leais, verdadeiras, sinceras, mas existem também os dissimulados, os interesseiros, os oportunistas, os que vestem a máscara da amizade, da empatia, do amor, enquanto no fundo estão apenas esperando a brecha, o momento, a oportunidade de te usar, de te derrubar, de te reduzir, de se aproveitar. E talvez você, neste exato momento, esteja começando a perceber que muitas das dores que você carrega, das decepções, das traições, das frustrações, não vieram do acaso, não vieram da má sorte, vieram quase sempre de um erro silencioso que você cometeu. O erro de confiar sem critérios, o erro de acreditar sem testar, o erro de assumir que quem está perto está junto, quando na verdade só está enquanto é conveniente. E aqui começa talvez a lição mais poderosa e mais incômoda que Maquiavel entrega para quem tem coragem de olhar a vida sem filtros, sem romantismos, sem ilusões. Lealdade nunca é presumida. Lealdade é testada. E quem não entende isso, quem vive esperando que a vida, que os outros, que o universo prove que são dignos, invariavelmente descobre da pior forma que o preço da ingenuidade é altíssimo e quase sempre é pago em dor. E talvez agora você esteja começando a conectar os pontos, começando a perceber que ao longo da sua vida os maiores erros não foram confiar, mas sim confiar cedo demais, abrir portas cedo demais, dar acesso cedo demais, sem observar, sem testar, sem, ao menos, deixar que o tempo revelasse aquilo que as palavras sempre tentaram esconder. E aqui surge uma pergunta que não é só desconfortável, ela é, na verdade, urgente. Se você não sabe quem é quem na sua vida, então quem exatamente você está permitindo que caminhe ao seu lado? Quem exatamente tem acesso aos seus bastidores, às suas vulnerabilidades, aos seus sonhos, aos seus projetos, sem nunca ter sido testado? E Maquiavel te responderia com a frieza de quem entende o jogo: quem não testa, será testado. Quem não observa, será enganado. Quem não exige provas de lealdade,
invariavelmente será traído. E se até aqui você começa, pela primeira vez, a olhar com outros olhos para os sorrisos, para os abraços, para as palavras doces, então prepare-se, porque agora nós vamos entrar no que talvez seja a parte mais desconfortável e ao mesmo tempo mais libertadora desse raciocínio maquiavélico: o custo da ingenuidade. Ou, dito de outra forma, como confiar sem critérios é, na prática, abrir a porta da própria vida para a traição, para a dor e para o colapso silencioso da sua própria paz. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe um preço que, embora não apareça na fatura do cartão, nem seja debitado diretamente da sua conta bancária. É, sem sombra de dúvida, um dos mais altos que qualquer ser humano pode pagar na vida. Esse preço se chama de forma clara, direta e brutal o custo da ingenuidade. E se você acha que ser ingênuo é sinal de pureza, de boa índole ou de coração limpo, então talvez essa seja justamente a raiz de grande parte das dores que você já carregou. E possivelmente ainda carrega. Porque Maquiavel sabia, e não apenas sabia, mas afirmava com uma frieza desconcertante, que nada é mais perigoso do que confiar sem critérios. Nada é mais suicida, emocionalmente falando, do que entregar acesso irrestrito a pessoas que nunca provaram serem dignas desse acesso. E o mais cruel é que, na maioria das vezes, essa entrega não acontece de forma consciente. Ela vem disfarçada de amor, de empatia, de desejo de conexão, de esperança. E é exatamente esse disfarce que a torna tão perigosa. Porque você acredita sinceramente que está fazendo algo nobre, quando na prática está apenas cavando a própria cova emocional. E talvez agora você comece a lembrar das vezes em que abriu portas demais, confiou demais, acreditou nas palavras doces, nos gestos ensaiados, nas promessas que no fundo você até sentia que não se sustentariam, mas quis acreditar. Porque a necessidade de acreditar foi maior do que a disposição de observar. E é exatamente aqui que mora a armadilha, quando você confia mais na narrativa que o outro te oferece do que na realidade que ele te mostra. Maquiavel diria, e diria sem piedade, sem filtro, sem anestesia, que quem não testa será testado, quem não impõe critérios será usado. E quem acredita que todo sorriso esconde boas intenções, inevitavelmente, cedo ou tarde, descobre que muitas vezes o veneno vem servido no cálice da simpatia. E aqui surge uma das maiores tragédias emocionais da vida adulta: o choque entre o que você acreditou que as pessoas eram e o que, de fato, elas são. Porque uma coisa é a imagem que alguém constrói para você. Outra, completamente diferente, é quem essa pessoa se revela. Quando percebe que você não oferece resistência. Quando percebe que para você não é preciso prova. Não é preciso consistência. Basta falar bonito, basta parecer comprometido, basta dizer o que você quer ouvir. E é exatamente nesse espaço, nesse vazio entre a sua necessidade de acreditar e a sua falta de critérios para testar, que nascem as piores traições, as mais dolorosas, as mais inesperadas e, na maioria das vezes, as mais evitáveis. Porque Maquiavel sabia que as pessoas, no fundo, não revelam quem são pelo que dizem. Elas revelam quem são quando você observa o que elas fazem. Principalmente quando elas acreditam que você não está observando. E talvez agora você esteja começando a perceber que as maiores dores que você já carregou não vieram do acaso, da má sorte ou de um universo cruel. Vieram quase sempre de um erro estratégico, o erro de presumir lealdade. O erro de assumir que quem está presente está junto, que quem te abraça te apoia, que quem te escuta te deseja bem.
quando na prática, muitas dessas pessoas estavam ali apenas enquanto era conveniente, enquanto havia benefício, enquanto havia algo a ganhar. E no momento em que esse benefício acabou, a máscara caiu. E aqui, não se trata de se tornar paranoico, nem cínico, nem desconfiado de tudo e de todos. Trata-se de entender, de forma brutalmente honesta, que confiança não é um presente que você dá. Confiança é um privilégio que precisa ser conquistado, validado, testado, observado, comprovado. E quem não entende isso, paga, sempre, e paga caro. Paga com tempo perdido, com energia drenada, com projetos sabotados, com sonhos violados e, principalmente, com a própria paz emocional destruída. E Maquiavel te diria, olhando nos seus olhos, sem rodeios, sem delicadeza, sem filtro: o erro não está em confiar, o erro está em confiar cedo demais e em quem nunca fez por merecer. E se até aqui você começa pela primeira vez a perceber o custo invisível, mas absolutamente devastador, da ingenuidade, então prepare-se, porque agora nós vamos entrar no que talvez seja a ferramenta mais poderosa, mais desconcertante e ao mesmo tempo mais libertadora de todo o pensamento maquiavélico: o teste de lealdade. Ou, dito de forma ainda mais direta, como construir situações que, de forma sutil, estratégica e absolutamente eficaz, obrigam qualquer pessoa a mostrar quem realmente é, sem perceber, sem suspeitar, sem ter como disfarçar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe uma habilidade tão poderosa, tão refinada e, ao mesmo tempo, tão ignorada pela maioria das pessoas, que quem aprende a dominá-la nunca mais é enganado da mesma forma, nunca mais é traído sem perceber, nunca mais é surpreendido por quem se disfarça de aliado, de amigo, de parceiro, mas que no fundo só está ali enquanto é conveniente. Essa habilidade tem nome, tem método, tem estrutura, e Maquiavel, mais de 5 séculos atrás, já a descrevia, sem rodeios, sem romantismo e sem piedade: o teste de lealdade. E aqui, é preciso começar desfazendo um dos maiores mitos emocionais que você foi ensinado a acreditar: o de que as pessoas vão, espontaneamente, mostrar quem são. De que basta você observar com paciência, esperar, confiar na energia, nas palavras, nos sinais, que eventualmente a verdade aparece. Isso é mentira. Uma mentira perigosa. Porque quem sabe jogar o jogo da dissimulação sabe exatamente como parecer confiável, sabe como dizer as palavras certas, como sorrir na hora certa, como se fazer de aliado, de amigo, de parceiro, de apaixonado, enquanto no fundo está apenas esperando o momento certo para se revelar. Maquiavel sabia disso. E sabia com uma clareza brutal que a verdadeira natureza das pessoas não se revela no conforto. Ela se revela quando são testadas. Porque, no conforto, na bonança, no ambiente onde tudo flui, onde tudo é fácil, qualquer um parece leal, qualquer um parece comprometido, qualquer um veste a máscara da amizade, da parceria, do amor. Mas, quando você introduz uma variável de desconforto, de escassez, de perda, de negação, de limite, é exatamente nesse momento que a máscara começa a rachar. E quem é de verdade, permanece. Quem não é, se revela. E muitas vezes, sai. E aqui surge a chave de ouro desse raciocínio maquiavélico. Você não espera que a vida te mostre quem é quem. Você constrói situações que obrigam as pessoas a se revelarem, sem perceber, sem desconfiar, sem ter como disfarçar. E essas situações, ao contrário do que muitos imaginam, não precisam ser teatrais, escandalosas ou recheadas de drama. Elas são, na maioria das vezes, discretas, sutilíssimas, cirúrgicas. Por exemplo,
Observe o que acontece quando você intencionalmente recua. Quando você para de oferecer aquilo que antes era constante, seja sua atenção, sua ajuda, seu tempo, seus recursos, seu apoio. Observe quem percebe e quem simplesmente some. Observe quem te procura e quem desaparece, quem questiona e quem ignora, porque muitas vezes a simples retirada de acesso já é um teste absolutamente eficaz. Outro teste extremamente revelador: negar um pedido. Diga não para algo que normalmente você diria sim. Observe. Observe o tom de voz. Observe a expressão facial. Observe se a pessoa acolhe seu limite, ou se ela estranha, se incomoda, se te pressiona, se te culpa, se te faz se sentir mal por simplesmente proteger seu próprio espaço. Porque aqui mora uma verdade desconfortável. Quem só está com você enquanto você diz sim, nunca esteve com você. Estava apenas com seu acesso, com seus recursos, com seus benefícios. E talvez agora você comece a perceber que a vida o tempo todo está te oferecendo oportunidades de testar as pessoas. E muitas vezes você ignora esses sinais. Você vê a pessoa falhando e passa pano. Você vê o comportamento duvidoso e justifica. Você sente que tem algo errado e silencia. E quando faz isso, você não está sendo bonzinho. Você está, na prática, escolhendo ser enganado, escolhendo ser traído, escolhendo ser usado. Maquiavel te diria sem anestesia: o tolo confia nas palavras, o estrategista observa os comportamentos e o mestre cria os próprios testes. Por quê? No jogo do poder, do amor, dos negócios da vida, quem não testa será testado. Quem não observa será enganado. Quem não exige prova de lealdade, invariavelmente será vítima da deslealdade. E, aqui, é preciso entender algo que muda tudo. Quem se incomoda por estar sendo testado já se revelou. Porque quem é de verdade não teme ser testado. Quem é leal não teme ser colocado à prova. Quem tem caráter não vê problema em ser observado, em ser avaliado, em ser questionado. Pelo contrário, quem é íntegro acolhe. Quem não é, se incomoda, se ofende, reage. E nesse exato momento, a máscara cai. E se até aqui você começa a perceber que o teste de lealdade não é só uma estratégia maquiavélica, mas sim uma necessidade vital, inegociável, urgente, então prepare-se. Porque agora nós vamos mergulhar na anatomia completa da dissimulação, na engenharia oculta das falsas lealdades, nos 3 arquétipos mais perigosos do jogo social. As 3 máscaras da falsidade. E uma vez que você aprende a reconhecê-las, ninguém nunca mais te engana da mesma forma. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe um tipo de predador que não late, não morde, não mostra os dentes e não te ataca de frente. Um tipo de predador que sorri, que te abraça, que te escuta, que te elogia. E que, exatamente por isso, é infinitamente mais perigoso do que qualquer inimigo declarado. Porque o inimigo declarado você reconhece. Você sabe quem é. Você sabe de onde vem. Você se protege. Mas o falso, o dissimulado, o oportunista, o traidor invisível, esse mora no seu convívio. Está na sua mesa, no seu círculo, no seu campo de confiança. E é exatamente por isso que ele é mortal. E aqui mora uma das maiores genialidades do pensamento maquiavélico. O maior erro de quem é traído é acreditar que a traição vem de fora. Ela nunca vem. Ela sempre nasce dentro do seu próprio círculo, dentro da sua própria rede de confiança e quase sempre pelas mãos de quem você menos imaginava.
E é por isso que, se você não aprende a reconhecer as máscaras da falsidade, você está literalmente jogando roleta russa emocional, profissional e existencial, porque mais cedo ou mais tarde, uma dessas balas invisíveis vai te acertar. E aqui está a verdade brutal, desconfortável e ao mesmo tempo absolutamente libertadora. Existem 3 arquétipos, 3 máscaras, que representam quase todos os traidores invisíveis que circulam ao seu redor. E, uma vez que você aprende a reconhecê-los, não importa o quanto eles tentem disfarçar. Não importa o quanto tentem parecer inofensivos, carinhosos ou bem-intencionados. Você nunca mais será enganado da mesma forma. O primeiro arquétipo é o dissimulado. O dissimulado é aquele que, na sua frente, é só sorrisos, só empatia, só compreensão. É aquele que faz questão de parecer sempre do seu lado, sempre disponível, sempre torcendo por você. Mas observe com cuidado. Porque o dissimulado jamais confronta você diretamente. Ele não faz isso. O jogo dele é sutil. Ele mina você nas entrelinhas. Ele te enfraquece pelas costas. Ele planta dúvidas, espalha meias verdades, distorce pequenas coisas, gera inseguranças nos outros sobre você. Enquanto, na sua frente, mantém a máscara impecável da amizade, do cuidado e da boa intenção. O segundo arquétipo é o oportunista, e esse talvez seja o mais comum. O oportunista não tem problema nenhum em estar do seu lado, enquanto você é útil, enquanto você oferece acesso, vantagem, benefício, status, proteção, dinheiro, informação, networking. Mas, observe, porque o oportunista tem uma característica inconfundível. Ele desaparece na dificuldade. Some quando você não tem mais nada a oferecer. Evita quando você precisa. Ignora quando você pede. E, pior, muitas vezes, reaparece quando percebe que você voltou a ter algo que ele pode consumir. Porque, para o oportunista, você nunca foi uma pessoa, você sempre foi um recurso. O terceiro arquétipo é, de longe, o mais perigoso, o mais devastador, o mais difícil de perceber, até que seja tarde demais. O traidor invisível. E sabe por que ele é invisível? Porque, diferente do oportunista que some e do dissimulado que joga nas sombras, o traidor invisível se mantém. Ele permanece. Ele se faz presente. Ele se mostra disponível. Ele se oferece. Mas ele não está do seu lado. Ele está ao lado dele mesmo. Ele te observa. Ele coleta informações. Ele se aproxima não porque te ama, não porque te respeita, não porque torce por você, mas porque sabe que, estando perto, pode te controlar, pode te antecipar, pode se proteger de você. E na primeira oportunidade em que seus interesses entrarem em conflito com os dele, ele te derruba, sem culpa, sem remorso, sem hesitação. E, talvez agora você esteja começando a lembrar de rostos, de nomes, de histórias, de pessoas que passaram ou que ainda estão na sua vida, vestindo uma dessas máscaras. E mais desconfortável ainda, talvez você esteja começando a perceber que, em muitos casos, os sinais sempre estiveram lá. Sempre. Mas você não quis ver, porque sua esperança foi maior que sua lucidez, porque sua vontade de acreditar foi maior que sua disposição de observar. Porque no fundo você acreditou mais nas palavras do que nos comportamentos, mais na narrativa do que nos fatos. E aqui mora a verdade que Maquiavel te esfregaria na cara sem um pingo de piedade. Quem não aprende a ler os sinais, aprende a sofrer as consequências. Porque no jogo da vida, quem não sabe identificar os dissimulados é manipulado. Quem não sabe reconhecer os oportunistas é usado. E quem não enxerga os traidores invisíveis é invariavelmente traído. E na maioria das vezes,
quando já não dá mais tempo de se proteger. E se até aqui você começa a perceber, de forma brutalmente lúcida, que não existe mais espaço na sua vida para continuar sendo cego, ingênuo ou distraído, então prepare-se, porque agora nós vamos mergulhar num dos princípios mais poderosos e mais inegociáveis de todo o pensamento maquiavélico: o comportamento sob pressão. Ou, dito de outra forma, por que o desconforto revela mais sobre uma pessoa do que 1000 palavras doces jamais serão capazes de esconder? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe um ponto, uma linha, um gatilho, onde as máscaras começam a rachar, onde os disfarces perdem força, onde os roteiros ensaiados simplesmente desmoronam. E esse ponto não é quando tudo vai bem. Não é quando as coisas estão fáceis, leves, agradáveis. Porque, no conforto, até o pior dos traidores consegue ser simpático, agradável, amoroso, leal. É fácil parecer leal quando não há risco. É fácil parecer amigo quando não há conflito. É fácil parecer parceiro quando tudo está favorável. Mas é no desconforto que a verdade vem à tona. É na pressão que a essência escapa. É no limite que o real explode. Maquiavel sabia disso como poucos. E talvez essa tenha sido uma das observações mais cruas e mais geniais de toda a sua obra. Se você quer saber quem é quem, observe o que fazem quando estão desconfortáveis, quando estão contrariados, quando não conseguem mais te manipular, quando percebem que não têm mais controle sobre você. Porque o desconforto é um dissolvente natural de máscaras. Ele não exige confrontos diretos, nem discussões abertas, nem cenas teatrais. O desconforto por si só faz o trabalho, e faz com uma precisão quase cruel. E talvez você agora comece a lembrar de momentos na sua vida onde, enquanto você era conveniente, agradável, acessível, submisso, generoso, tudo parecia perfeito, mas bastou você dizer um não. Bastou você colocar um limite. Bastou você não atender uma expectativa. Bastou você não se dobrar. E de repente, a outra pessoa mudou. O tom mudou. A expressão mudou. O discurso mudou. O olhar ficou frio. A energia ficou pesada. O afeto virou cobrança. A gentileza virou acusação. O amor virou chantagem emocional. E tudo aquilo que, até então, parecia incondicional, se revelou, na verdade, absolutamente condicionado. Condicionado à sua obediência. Condicionado à sua disponibilidade. Condicionado à sua disposição de continuar sendo aquilo que o outro precisava que você fosse, para que ele se beneficiasse. E aqui está a chave que destrava esse jogo. As pessoas não te revelam quem são quando estão felizes. Elas te revelam quem são quando estão frustradas, quando se sentem contrariadas, quando percebem que não podem mais te controlar. Quando você simplesmente diz, aqui não, comigo não, assim não. E é nesse exato momento que a essência aparece. E uma vez que você aprende a observar esse comportamento, não na superfície, mas nas entrelinhas, nas microexpressões, no tom de voz, na velocidade da resposta, no jeito como desviam o olhar, como endurecem a voz, como mudam o corpo, você, literalmente, nunca mais será enganado da mesma forma. Maquiavel diria que o desconforto é o teste supremo da lealdade. Porque quem é leal de verdade sustenta o desconforto. Quem é de verdade aguenta ouvir não. Quem te ama de verdade não te pune quando você se protege. Quem é seu não se torna seu inimigo só porque você deixou claro que sua vida tem limites, que sua energia não é recurso público, que sua presença não é território livre, que seu amor, sua amizade, sua parceria não vem mais sem critério, sem filtro, sem limite.
E talvez agora, olhando para sua própria história, você comece a perceber que os momentos em que mais sofreu, mais se decepcionou, mais se sentiu traído, não foram necessariamente porque a pessoa te enganou. Foram, na verdade, porque você se recusou a observar como ela se comportava. Toda vez que não conseguia mais te usar, te controlar, te acessar sem resistência. Porque os sinais estavam lá. Sempre estiveram. Só que você quis acreditar mais na fantasia do que na realidade. Mais na narrativa do que nos fatos. Mais no que você esperava do que no que estava escancarado o tempo todo na sua frente. E aqui mora uma das maiores lições que Maquiavel te jogaria na cara, sem dó, sem filtro, sem romantismo. Quem se recusa a testar, será testado pela vida. Quem não observa os comportamentos sob pressão, viverá eternamente sendo surpreendido por traições que nunca foram de fato uma surpresa. Foram apenas consequências da sua própria cegueira emocional. E se até aqui você começa a perceber, de forma absolutamente brutal e ao mesmo tempo libertadora, que o desconforto não é seu inimigo, pelo contrário, é seu aliado mais fiel, mais poderoso, mais preciso. Então, prepare-se, porque agora nós vamos entrar numa das verdades mais desconcertantes e, ao mesmo tempo, mais óbvias de todo o pensamento maquiavélico, o valor da reciprocidade. Ou, dito de forma ainda mais direta, porque quem some na sua dor não merece nem de longe estar na sua vitória. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe uma cena que, se você observar atentamente, se repete tantas vezes na vida que chega a ser quase um roteiro previsível e, ainda assim, surpreende quem se recusa a enxergar. É a cena onde, no auge da sua dor, no momento em que você mais precisa, no instante em que tudo desmorona, em que as certezas se quebram, em que o chão parece sumir debaixo dos seus pés, algumas pessoas simplesmente somem. Desaparecem, evaporam, escorrem pelos dedos como se nunca tivessem existido. E quando você olha em volta, percebe, muitas vezes com uma dor que não tem nome, que aquelas mesmas pessoas que sorriram, que bateram nas suas costas, que juraram parceria, amizade e lealdade, foram as primeiras a fugir. Maquiavel sabia, e sabia com uma clareza quase desconcertante, que a lealdade verdadeira não se mede na bonança, não se mede na festa, não se mede nos dias de vitória, de aplausos, de holofotes, de abundância. A lealdade se mede no vazio, no silêncio, no desconforto, na ausência de vantagens. E é exatamente nesses momentos, quando você não tem nada para oferecer, quando não tem mais como ser útil, quando não tem mais benefícios visíveis, que os verdadeiros ficam e os falsos evaporam. E talvez agora você comece a lembrar de quantas vezes no auge do seu sofrimento você percebeu que estava só, que quem você jurava que era parceiro simplesmente ignorou sua dor, não perguntou, não procurou, não se importou, ou pior, soube sim, mas escolheu não estar. E aqui mora uma verdade desconfortável, mas absolutamente necessária. Quem não divide sua dor, não merece nem de longe dividir sua vitória. E isso não é sobre vingança, não é sobre mágoa, não é sobre amargura, é sobre higiene emocional, sobre inteligência estratégica, sobre autoproteção. Porque veja, se alguém não tem energia para estar com você quando você não tem nada, quando você não está bem, quando você não está forte, então essa pessoa, na prática, não está com você. Está com a sua luz, com o seu sucesso, com sua utilidade, com seus benefícios. E Maquiavel te diria, sem um pingo de romantismo, quem some na sua dor é no mínimo cúmplice do seu fracasso e no máximo espectador ansioso da sua queda. E aqui está o mais perverso.
e ao mesmo tempo o mais libertador. Desse jogo, você não precisa criar testes elaborados para saber quem é quem. Não precisa montar armadilhas, não precisa confrontar, não precisa discutir. Basta observar o silêncio, a ausência, o distanciamento. Porque no mundo real, quem não se faz presente no seu inverno, não merece colher os frutos da sua primavera. Quem não te oferece uma mão na tempestade, não tem direito a um lugar na sua mesa quando o banquete chega. E talvez agora, olhando para a sua própria vida, você comece a perceber que muitas das dores que você carrega não vieram necessariamente de traições explícitas. Vieram do silêncio, da omissão, da ausência, de perceber que quem você acreditava ser aliado, na verdade só estava ali enquanto era fácil, enquanto era confortável, enquanto havia algo a ganhar. E no instante em que você precisou, você descobriu que estava absolutamente só. E Maquiavel, olhando nos seus olhos agora, te diria, sem um pingo de dó: pare de se magoar com quem só fez o que sempre demonstrou que faria. Se você tivesse tido olhos para ver, porque quem não aparece na sua dor já está há muito tempo te mostrando quem é. O erro é seu. É seu por ignorar. É seu por fingir não ver. É seu por se agarrar à ilusão de que presença na abundância é prova de lealdade. Nunca foi. Nunca será. E aqui mora uma decisão que não é teórica, não é filosófica, não é intelectual. É uma decisão existencial, prática, urgente, inegociável. Quem você vai permitir que continue tendo acesso à sua vida, depois de perceber quem de fato é quem? Quem, depois de tudo que ficou claro, depois de todas as ausências, depois de todo o silêncio ensurdecedor, ainda acha que merece um lugar no seu território? Porque sim, existe uma lei que rege silenciosamente todas as relações humanas, mas que quase ninguém tem coragem de aplicar. Quem não planta presença, não colhe permanência. E se até aqui você começa pela primeira vez a perceber que reciprocidade não é gentileza, não é mimo, não é algo opcional, mas sim um critério inegociável de quem merece ou não caminhar ao seu lado, então prepare-se, porque agora nós vamos entrar no ápice dessa construção, no ponto onde a teoria vira prática, onde o entendimento vira ação, onde o desconforto se transforma em força. Porque a partir daqui, você vai entender de forma definitiva que cortar, ignorar e eliminar quem não merece estar no seu território não é crueldade, não é dureza, não é frieza. É simplesmente um ato de amor próprio, de proteção, de higiene emocional e de respeito absoluto por si. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Chega um ponto na vida em que você percebe que continuar carregando certas pessoas não é mais sobre amor, sobre empatia, sobre compaixão. É, simplesmente, sobre autoabandono. Porque veja, cada vez que você mantém no seu território alguém que já te mostrou, por ausência, por silêncio, por omissão, por falsidade, por oportunismo, que não merece estar ali, você não está sendo bonzinho. Você não está sendo virtuoso, você não está sendo luz. Você está, na prática, cometendo um crime contra si mesmo, um crime de autopermissão ao desrespeito, um crime de consentimento silencioso à própria exploração. E talvez agora você comece a entender por que em tantos momentos da vida a energia some, a motivação desaparece, a vontade de crescer, de se expandir, de construir, simplesmente esgota, porque conscientemente ou não, você vem carregando pesos que não são seus, presenças que drenam, relações que não somam, laços que não sustentam, pessoas que, na verdade, não estão ao seu lado, estão sobre você, te consumindo, te drenando, te enfraquecendo.
Maquiavel diria, e diria sem a menor piedade, sem filtro, sem anestesia, que manter ao seu lado quem não merece, não é sinal de bondade, é sinal de fraqueza, é sinal de falta de critério, é sinal de incapacidade de proteger o próprio território. E no jogo da vida, quem não protege o próprio território, vira território dos outros. Quem não impõe fronteiras, é constantemente invadido. Quem não sabe cortar, se torna alimento para os predadores emocionais, sociais e existenciais que circulam disfarçados de amigos, de parceiros, de aliados, de amores. E aqui mora uma verdade tão desconfortável quanto libertadora. Cortar não é crueldade. Ignorar não é maldade. Afastar não é frieza. É simplesmente a forma mais elevada de respeito por si. A forma mais sofisticada de amor próprio. A forma mais eficaz de se proteger num mundo onde nem todo mundo joga limpo, onde nem todo sorriso é sincero, onde nem todo abraço é leal, onde nem toda presença é para somar. E, talvez, agora, você comece a perceber que tudo aquilo que você vem tolerando, os desrespeitos silenciosos, as ausências disfarçadas, as falsidades bem maquiadas, os oportunismos que você finge não perceber, não vai parar. Nunca, porque não é sobre eles mudarem, é sobre você decidir. É sobre você, finalmente, aceitar que quem não planta presença, quem não oferece lealdade, quem não sustenta a sua dor, não tem, nem de longe, o direito de caminhar ao seu lado na sua vitória. E aqui surge uma das decisões mais poderosas, mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais inegociáveis da vida. Quem fica e quem sai. Quem, depois de tudo que foi visto, de tudo que foi observado, de tudo que ficou claro, ainda faz sentido ter acesso ao seu território. Quem merece, de fato, continuar tendo sua presença, sua energia, sua atenção, seu amor, sua reciprocidade. E talvez aqui você perceba algo ainda mais brutal. Muitas vezes, quem você precisa cortar não é quem te odeia, é quem finge te amar. É quem se faz de amigo, de aliado, de parceiro, de apoio, mas que, na primeira contrariedade, na primeira ausência de benefício, na primeira dificuldade, te mostra sem filtro que nunca esteve de fato com você. Estava consigo mesmo, com seus próprios interesses, com seus próprios ganhos. E se isso te parece duro, se isso te parece cruel, se isso te parece frio, então Maquiavel te responderia, olhando nos seus olhos com a frieza desconcertante de quem entende como o jogo funciona. Cruel não é quem corta, cruel é quem, sabendo que não soma, que não apoia, que não sustenta, que não entrega, que não está presente, ainda assim permanece, sugando, drenando, usando, explorando. E se até aqui você começa pela primeira vez a entender que o corte não é punição, é proteção, que o afastamento não é vingança, é higiene emocional, que ignorar não é dureza, é autopreservação, então você acaba de acessar um dos maiores segredos do pensamento maquiavélico aplicado à vida real. O seu território é sagrado, e território sagrado não se discute, não se negocia, não se compartilha com quem não sabe, não pode e não quer estar à altura dele.